Oi, gente. Eu vou falar de um assunto que tem a ver com aflição, tem a ver com perdas, tem a ver com angústia, né? Tem a ver com tribulações, situações que a gente passa nesta vida, nesse mundo terra, e que se nós não temos o entendimento do nosso alinhamento com Deus, a gente chega na alma, que é o meio do caminho, né? E a gente fica perdido entre o que fazer, como fazer, para que fazer, por que fez. Várias perguntas vêm e não tem resposta. A resposta está acima, no espírito nosso, no nosso espírito. Porque o nosso espírito, ele foi criado pelo Espírito de Deus. Então, o desenvolvimento da cruz me revelada tem a ver com o desenvolvimento do espírito nosso. Aonde está o nosso espírito? Será que ele está no alto, para depois descermos em alma e corpo? Ou será que a gente está aqui perdido nessas emoções? E a missão é muito grande, porque quem começou com a missão foi Deus. A missão dele, o plano dele, era colocar o filho dele aqui na terra para salvar a gente de todas essas tribulações, angústias, aflições, entre aspas, desse inferno que vivemos aqui, porque aqui existe alguém com todas as suas legiões, que chama-se o contrário à vontade de Deus, o adversário, e ele quer realmente fazer da gente isso, sabe? Mas Deus, ele nos livrou de todas essas tribulações e aflições. E eu tenho uma palavra para já começar a falar sobre isso, porque a nossa missão como filhos de Deus é levar a palavra de Deus, ou seja, Jesus, aos corações das pessoas que estão sofrendo as perdas, né, e as tribulações dessa vida. É Jesus a palavra, eu vou falar agora. Então, quando a gente perde uma pessoa querida, a gente sem Jesus, a gente se afoga mais nas almas ainda, né, nos sofrimentos, nos laços emocionais. Mas com Jesus internamente já, Espírito Santo em nós, ele nos consola. Então existe uma diferença imensa entre você perder uma família, perder um ente familiar, um amor da tua vida, fisicamente, sem a presença de Jesus internamente, você fica envolvido de uma maneira que não tem quem te console. Começa meio que uma depressão, porque a tua emoção, ela fica perdida, porque a nossa alma, ela está no meio, lembra que eu falei? Então, nós não podemos ficar no meio do caminho, nós temos que ter o alto, para buscar do alto o consolo, que é o Espírito Santo de Deus, nos consolando internamente. É essa doce presença que nos consola. Então vamos à palavra de Deus, para dar tranquilidade nesse momento, né, de tribulação, de perdas, de angústias, de aflições, que de cada um sabe o que eu estou falando agora, tá? Receba essa palavra, está em Salmos 107, versos 6 a 9. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Gente, e eu vou falar para você uma experiência minha agora, do que é perder alguém sem a presença do Espírito Santo ativo dentro de você e com a presença. É bem diferente. Eu tinha 19 anos quando eu perdi meu pai num acidente de carro. Foi foi fatal. Eu não acreditava que meu pai tinha ido com 59 anos. Era muito jovem ainda. Eu precisava muito dele, porque eu estava só com 19 anos. Ainda não havia casado. Eu estava só com a minha mãe e meu irmão mais novo, dentro de uma casa imensa. E meu pai era a sustentabilidade da nossa casa, meu pai era o social da nossa casa, meu pai era a alegria da casa, meu pai era uma pessoa maravilhosa. Por isso que para eu chamar Deus de pai, quando eu fui reconstruir meu eu, que você pode ver no link da bio, tem um testemunho de vida ali, quando eu fui buscar socorro com Deus Pai aos 40 anos, quando eu fali, né, e tive que reconstruir o meu eu, Eliane, minha vida, tinha muito a ver com aquela perda do meu pai físico.
E eu, na época, eu tinha fé em Deus, mas não tinha isso nas minhas mãos. Eu não tinha a palavra de Deus, eu não tinha conhecimento da palavra, eu tinha simplesmente o conhecimento da palavra do mundo, da religião em si. A gente entrava na igreja, fazia as orações, mas não tinha o entendimento da palavra. Por quê? Porque não tinha o entendimento de Jesus. A gente não sabe de Jesus, a gente sabe de Jesus. Por exemplo, na minha visão, eu tive sempre Jesus na cruz. E eu tinha o hábito, inclusive, de beijá-lo, né? Aos pés da cruz, ali eu ia na cruz e beijava os pezinhos dele, o peito dele, aquela coisa bem dos laços emocionais que a gente vive, né? Então Jesus era assim para mim, era um corpo morto, cheio de doenças e dores, enfim, não entendia nada. Eu tinha até a pena de Deus, tinha pena de Jesus. Mal sabia eu que Jesus não estava na cruz, Jesus já estava no alto, já tinha ressuscitado, e esse ressuscitado eu também sabia, mas não tinha entendimento nenhum do que era isso. Hoje eu sei que quando ele ressuscitou, ele levou toda a humanidade com ele na cruz, inclusive o meu nome, Eliane. Eu sei que hoje ele está dentro de mim, em verdade, como Espírito da verdade. Então é como se ele estivesse andando em cada humanidade aqui. Não precisa a pessoa dele mais, mas a pessoa dele em espírito dentro de cada espírito humano aqui. Por isso que o desenvolvimento do espírito é muito importante. Por isso que a Cruz Me Revelada quer te ajudar nisso. E eu estou te passando uma experiência sobre isso, que é real. Eu vivi essa experiência. E se alguém tivesse me falado desta maneira, quem sabe, né? Eu não teria passado por tantas tribulações. Então, naquela época, eu sofri muito emocionalmente. Fiquei sem chão, porque quem perde um pai, ou quem tem problemas com a paternidade, é como se houvesse uma separação assim rápida de Deus com você. Você se sente assim, nada. Você não sabe o que fazer. E aí entram as emoções, aí entram as pessoas que, como eu também não sabia, entravam também as pessoas que também não sabiam. E, gente, só vai aumentando a tribulação, a aflição, a agonia, a perda, e isso gera um processo muito dolorido para todos que estão do teu lado e principalmente para você. Então, eu vou consolar você pelo Espírito Santo hoje, porque ele está em mim. E como eu tive hoje uma perda de uma pessoa querida, eu pensei em falar algo sobre isso, né? O que é perder? E graças a Deus, glória a Deus, por eu ter conhecido essa palavra em 2015, a palavra que te liberta, que é a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. E para mim a verdade dentro da cruz me revelada, ela é realmente muito forte, porque eu já buscava a verdade, eu já era sedenta pela verdade. Então por isso que a palavra veio fácil para mim aqui no entendimento, né? Porque Deus é Ele que satisfaz você plenamente nessa hora, né? Nesse momento que você está passando. Às vezes pode ser por uma perda, mas às vezes pode ser por uma situação que ainda está aqui contigo e você não consegue resolver. É Deus que vai ajudar você, porque Ele é o nosso missionário, Ele é o primeiro que pensou na humanidade e Ele colocou o Filho dele para ter um plano perfeito, para nos libertar. E Ele conseguiu. Ele e o Filho dele, Jesus, com um plano perfeito, uma aliança perfeita entre pai e filho, né? Ele veio para cá e sofreu, levou as nossas dores, todas as nossas tribulações, todas as nossas enfermidades. Está escrito lá em Isaías como profecia, Isaías 53. Eu estou falando como uma pessoa leiga, tá? Eu não sou pastora, não ministro palavra, nada, mas eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. E é Ele que consola. Entenda isso. É o Espírito Santo que consola. É o próprio Jesus, que é a palavra de Deus. Tá? Mas se eu não tenho a palavra no meu coração, gravado na minha mente, renovando a mente através da palavra de Deus, não há consolo. E você acaba morrendo todo dia um pouquinho por aquela situação. Mas essa não era a intenção do nosso Pai.
celestial e nem do nosso irmão Jesus. A intenção deles era trazer para nós a família, né? A família dele, a família do reino, porque nós somos espírito antes de ser corpo. Nós somos espírito de Deus. Viemos do Espírito de Deus para morar aqui na terra e deixar que Jesus more aqui dentro de nós, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que é o próprio Filho dele. Enfim, é algo muito forte para nós. Então, dentro de nós, precisamos ter essa consciência em Cristo Jesus. E eu aprendi, né, a entender isso depois de 2015. E eu perdi a minha mãe depois de 2015. E inclusive a minha mãe, ela tinha se declarado para Jesus, declarou amor para ele. Então eu sabia que ao partir daqui para o céu, para Jesus, ela iria. Então a minha missão aqui, o meu propósito de vida é realmente levar as pessoas a ser esse corpo produtor, né? Que nem eu falo aqui, pacificador da verdade e da justiça de Deus, porque a justiça foi feita quando o Pai e o Filho se aliançaram para salvar a humanidade. A justiça de Deus foi feita através de toda a dor que o próprio Jesus sofreu, de verdade. Ele sofreu tudo o que você está sofrendo, o que eu sofri. Aí que eu entendi a justiça de Deus, como ela é forte, sabe? E como ela era forte em mim. Por isso que esse salmo, né, que eu peguei para ler hoje, Deus está falando mais comigo, porque Ele me fez lembrar, né, das diferenças das emoções quando você tem Jesus internamente como Espírito Santo e quando não tem. E sabe que eu começo a entender muito mais ainda o pacificador, que é ter paz internamente. É o pacificador que te dá essa paz. É o próprio Espírito da verdade, que seria Jesus no Antigo Testamento, como uma sombra, mas ele já existia, porque a missão de Deus começou antes mesmo de nós sermos criados. Então é uma guerra espiritual? É uma guerra espiritual. Existe o 100% ruim, existe o 100% bom. Deus e diabo, não existe como a gente fugir dessa realidade. É a realidade. Mas quando nós temos o entendimento dessa realidade, a gente começa a ficar cada dia mais forte, pacificando o nosso coração e a nossa mente na palavra de Deus. Por isso, a gente começa a aceitar de uma maneira resiliente, sabendo que ali existe já um espírito renascido em Cristo. Isso te dá uma alegria, você sabe. Então eu posso falar dessa alegria, e que não é uma alegria espontânea, que vem assim só de momento e logo passa. Não, é uma alegria que vem do Senhor, porque você sabe aonde está indo o teu espírito de novo, para onde ele está retornando, para a casa do Pai, para o colo do Pai Celestial. Ele está realmente retornando. E quem é que está levando? O Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, porque ele já fez isso. Mas a pessoa, quando declara o amor para ele, meu Deus, o alinhamento é rápido, né? E depois, quem não tem essa declaração, que era o caso do meu pai, eu questionava isso. Eu não questiono mais. Eu deixo que Deus resolva, que o juízo final é dele, né? A gente nunca sabe o que acontece. Eu penso que naquele momento do acidente, pode ser que naquele momento ele entendeu quem era Jesus e declarou, não sei. E eu tô falando isso porque, sabe, eu comecei a refletir sobre isso quando eu perdi meu pai. É diferente perder o pai e a mãe, eu não tenho nem um dos dois, então eu posso falar. Quando eu perdi meu pai, eu tinha 19, eu não tinha entendimento nenhum da palavra, eu estava numa fase ainda, que é a fase aqui, ó, dos 14 aos 21, é uma fase ainda que você está aqui, ó, na base ainda, na terra ainda, você não tem nem esse entendimento do que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, do bem e do mal. Enfim, é dentro dessa visão, quando eu falo com você, eu sempre falo na visão da cruz me revelada, porque ela me revelou tudo isso, porque eu era assim, sedenta por questionamentos e perguntas e não tinha ninguém que me desse esse consolo, e o único que consola é através da palavra de Deus, e é o Espírito Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Então não basta você conhecer, você precisa viver o processo para poder entender. É isso. E hoje eu tenho a certeza que eu me perdi toda
para chegar nos 40 anos lá, fali completamente. E tinha muito a ver com essa perda do meu pai na época, bruta, né? Porque realmente ele não estava doente, ele tinha uma saúde muito boa. Então, você perder uma pessoa que já está doente, de uma situação grave, você vai se preparando mentalmente, né, o teu coração, enfim, você vai dando conversa já de consolo para você mesmo não entendendo da palavra, mesmo não buscando a palavra para te consolar. Mas quando você perde alguém assim, brutamente, gente, é muito forte. É muito forte. O soco não tem quem te alivie, porque é emocional. Essa era a minha situação em 19 anos. Mas quando eu perdi minha mãe, e eu tinha certeza que ela já estava indo para Jesus, e eu já tinha todo o processo aqui já, né, revelado, é outra situação. É uma paz, é o pacificador. Então, gente, a cruz nada mais é que você aqui, ó, nesse momento, sofrendo, né, por uma perda, por situações, tudo mais. Mas entenda, esse sofrimento teu é isso aqui, perto de tudo que Jesus já viveu e já levou por você. Ele já levou por você. Então entenda, o Espírito Santo, ele precisa estar morando dentro de você, que é o próprio Jesus. Ele estar em você, em Cristo Jesus, significa estar nele. Existe uma palavra que é Gálatas 2:20 que diz assim: eu estou crucificado com Cristo. Agora já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E esse corpo que vivo aqui agora, vivo pela fé em Deus, pelo Filho dele, que me amou e se entregou por mim. E a sua graça me basta. Essa palavra, esse momento que eu estou passando de perda aqui também, né? Significa uma perda? Sim, significa. Não vamos ver mais essa pessoa, como eu não vi mais a minha mãe, como eu não vi mais meu pai, como eu não vi mais pessoas queridas que eu perdi. Mas uma coisa é certa, gente. A gente, quando tem a consciência de que Jesus foi o nosso Salvador, o nosso Senhor, o único santo da nossa vida, a gente reconhece, considera o Espírito dele dentro de nós como vida em nós, porque ele nos deu vida, né? Vida abundante e eterna. A gente sabe que essa vida que nós estamos levando é ele em nós. E é ele que vai nos consolar primeiro, claro, porque ele sabe da nossa dor, ele sentiu todas as dores, para que a gente possa ser esse corpo produtor, pacificador da verdade e da justiça de Deus. Isso eu deixo para você agora. Então, que a paz do Senhor, Jesus, haja como um juiz no teu coração, que eu acho que é muito bom você pegar essa palavra para você, porque a justiça veio dele. Nós não temos como renascer ninguém. Nós não temos, se não for pelo Espírito Santo, o único. Para você ter uma ideia, Jesus morreu uma só vez. Nunca mais ele vai voltar. Ele vai voltar em espírito e nem vai botar o pé no chão aqui na terra, porque ele já está vivo em espírito. E é em espírito que nós vamos viver. Então não tem como a gente voltar a viver uma outra vida aqui na terra. Não existe isto. Isso tudo é plano diabólico, porque o diabo ele mente para a nossa mente. Ele nos deixa parado nessa situação aqui, ó, cabeça no chão, cabeça no chão, cabeça no chão, e você não consegue sair dos laços emocionais. Saia hoje. Então saia hoje. Você que sofre pelas ausências, né, das pessoas queridas da tua vida, não sofra mais. Ao contrário, se alegre em espírito e volte-se à tua origem, à tua identidade, que é Espírito de Deus. E assim você consegue viver essa alegria que vem dele, consolando a si próprio para consolar o outro. Essa é uma missão. E a nossa missão é continuar a missão de Jesus Cristo aqui. Levar a palavra do Pai. Levar a palavra do Pai. Que Pai é esse? O Pai Celestial. Então é uma maneira que eu tenho de me consolar e consolar o outro hoje. Não só as pessoas que perderam, né? Que estão, né, perdendo pessoas hoje, porque muita gente todo dia, né, parte. Mas para esses que estão sofrendo, viva em Cristo Jesus.